Encontrei meu irmão e minha noiva juntos na minha cama 2 meses antes do nosso casamento. Eles se casaram quando ela engravidou, mas agora ele abandonou e meus pais querem que eu a sustente. 3 anos atrás, eu estava noivo de uma mulher, vou chamar ela de Lisa. Naquela época, eu realmente acreditava que ela era o amor da minha vida. Lisa e eu estávamos juntos há quase 5 anos, e nosso relacionamento parecia sólido. Nós dois éramos advogados, o que significava que levávamos vidas exigentes e aceleradas, mas sempre nos certificávamos de priorizar um ao outro quando tínhamos tempo livre. O ano em que pedi Lisa em casamento era para ser o ano mais feliz de nossas vidas. Mas naquele mesmo ano, algo inesperado aconteceu, ela perdeu o emprego. A perda veio depois que ela foi pega quebrando algumas regras da empresa. Não vou entrar em detalhes do que aconteceu porque é pessoal. O trabalho não era apenas um emprego para Lisa, era parte de sua identidade, seu orgulho e seu propósito. Perder isso tão de repente a deixou desnorteada. Lisa se jogou na busca por emprego quase imediatamente, se candidatando a inúmeras empresas e corporações. Infelizmente, seu campo era altamente especializado, e oportunidades não eram exatamente fáceis de aparecer, especialmente depois das circunstâncias de sua demissão. Os dias viraram semanas, e as semanas viraram meses, e ela ainda não tinha conseguido uma nova posição. Durante tudo isso, tentei ser o mais solidário possível. Garanti a ela que ela não precisava se preocupar com finanças. Afinal, estávamos noivos, e eu via como minha responsabilidade cuidar dela durante esse período difícil. Sabendo da tendência de Lisa de ficar obcecada com as coisas e se estressar, eu a incentivei a relaxar e não deixar a situação consumir ela. Para meu alívio, ela seguiu meu conselho, ou pelo menos tentou. Com seu novo tempo livre, ela decidiu perseguir algo que sempre foi um sonho dela: aprender cerâmica. Ela se matriculou em uma aula de cerâmica local e começou a dedicar suas horas vagas a esse novo hobby. Essa também era a mesma aula de cerâmica que meu irmão, Murilo, frequentava. Deixe eu contar um pouco sobre Murilo, ele é o completo oposto de mim. Enquanto eu era o responsável, o nerd que cresci e focava nos meus estudos e carreira, Murilo era o encrenqueiro. Ele passava os dias de escola fazendo palhaçadas, se metendo em confusões e ganhando a reputação de playboy despreocupado. Essa reputação o seguiu até a faculdade depois. Ele era o tipo de cara que nunca ficava com uma garota por muito tempo e raramente levava algo a sério. Lisa conheceu Murilo no começo do nosso relacionamento e sabia o tipo de pessoa que ele era. Então, quando ela começou a ir para a mesma aula de cerâmica que Murilo, pensei que seus caminhos se cruzaram apenas por coincidência. Mas olhando para trás, foi quando as coisas começaram a mudar. No intervalo de apenas algumas semanas, os dois se tornaram surpreendentemente próximos. No começo, não pensei muito nisso. Murilo se ofereceu para buscar e deixar ela na aula às vezes, o que parecia atencioso, embora incomum. Lisa chegava em casa e me contava animadamente histórias sobre o que ela e Murilo tinham feito na aula de cerâmica ou me mostrava as peças em que tinham trabalhado. Mas então suas interações se estendiam além da cerâmica. Eles começaram a sair nos fins de semana, fazendo coisas como visitar museus de arte ou conferir novos restaurantes. Essas eram atividades que Lisa e eu normalmente gostaríamos de fazer juntos, mas agora ela estava fazendo com Murilo. Com o passar do tempo, não consegui ignorar as mudanças no comportamento de Lisa. Ela estava passando muito mais tempo com Murilo do que eu estava confortável, e isso estava começando a afetar nosso relacionamento. Ela até começou a faltar em encontros comigo para sair com ele. Eu não sou do tipo que fica quieto e deixa as coisas apodrecerem, então uma noite, eu a confrontei diretamente. Perguntei a ela diretamente se havia algo acontecendo entre ela e Murilo. Lisa ficou surpresa com minha pergunta e ofendida. Ela negou categoricamente que algo inapropriado estivesse acontecendo e insistiu que seu tempo com Murilo era puramente platônico. Ela explicou que passar tempo com ele era divertido e descontraído, como sair com um irmão mais novo. Ela pareceu genuinamente magoada por eu sequer sugerir que algo mais estava acontecendo, e por um momento, me senti culpado por duvidar dela. Mas, no fundo, suas garantias não me tranquilizaram completamente. As coisas chegaram ao auge apenas 2 meses antes do nosso casamento.
Eu estava trabalhando incansavelmente naquele momento para garantir que tudo estivesse em ordem financeiramente. Desde que Lisa perdeu o emprego, eu assumi a responsabilidade financeira total da nossa casa e todas as despesas do nosso próximo casamento. Ela ainda não tinha encontrado um novo emprego e, embora usasse parte de suas economias para suas necessidades pessoais ou emergências, eu estava arcando com a maior parte do fardo. Entre pagar por tudo e o estresse de planejar um casamento, minhas horas no escritório estavam ficando mais longas e exaustivas. Eu não estava por perto tanto quanto deveria e, olhando para trás, talvez isso tenha dado a Lisa e Murilo a oportunidade de se tornarem muito mais próximos. Uma noite, cheguei em casa mais cedo de uma viagem de negócios. Eu estava ansioso para surpreender Lisa e passar um tempo de qualidade com ela. Quando entrei na garagem, imediatamente notei o carro do meu irmão estacionado do lado de fora. Normalmente, eu não pensaria muito nisso. Murilo tinha o hábito de aparecer sem avisar. Mas dessa vez foi diferente. Já passava das 9 da noite, e ver seu carro ali tão tarde levantou uma bandeira vermelha. Quando destranquei a porta e entrei silenciosamente, já conseguia ouvir uma risada fraca vindo de dentro da casa. A sala de estar estava vazia, mas a TV estava ligada, sua luz bruxuleante lançando sombras pelo cômodo. Meus olhos foram imediatamente atraídos para as latas de cerveja espalhadas pelo chão e vi também roupas íntimas de Lisa jogadas aleatoriamente entre elas. Meu estômago caiu. Eu sabia, naquele instante, no que eu estava prestes a presenciar. Uma parte de mim queria se virar e ir embora, mas outra parte, a parte que precisava de provas inegáveis, me empurrou para a frente. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Andei devagar, meu coração batendo forte enquanto eu ia para o quarto. Cheguei à porta e parei. Lá estavam eles, Lisa e Murilo, entrelaçados da forma mais íntima imaginável. Estavam tão envolvidos um no outro que nem me notaram ali. Normalmente, sou uma pessoa calma e controlada, mas isso era demais para mim. Minha noiva, a mulher com quem eu deveria me casar em apenas 2 meses, estava na minha cama com meu próprio irmão. Sem dizer uma palavra, entrei no quarto, caminhei até a cama e agarrei Murilo pela nuca. Puxei seu rosto para longe do de Lisa, e o choque em seu rosto foi quase satisfatório. Ele se virou para olhar para mim, e sua expressão mudou instantaneamente de confusão para terror. Eu nem olhei para Lisa. Murilo tropeçou, imediatamente pedindo desculpas para mim. Mas suas palavras não significaram nada para mim naquele momento. Dei um soco bem no nariz dele. O estalo nauseante do osso me deu uma satisfação sombria enquanto o sangue começou a escorrer por seu rosto. Ele gritou de dor, mas eu não tinha terminado. Eu bati nele de novo e de novo. Cada soco aterrissava mais forte que o anterior. Sangue escorria pelo nariz dele na camisa, mas eu não me importava. Ele cambaleou para trás, suas mãos fracamente tentando me bloquear, mas eu continuei. Depois que Murilo estava no chão, ensanguentado, voltei minha atenção para Lisa. Ela estava sentada na cama, tremendo e soluçando. Olhei para ela diretamente nos olhos e disse calmamente que ela tinha 10 minutos para sair da minha casa. Se ela não fizesse isso, eu não hesitaria em fazer o mesmo que fiz ao meu irmão. Ela começou a implorar para mim, pedindo desculpas repetidamente. Ela disse que podia explicar, e implorou para que eu não a expulsasse, para dar a ela uma chance de consertar as coisas. Mas eu não estava interessado em suas desculpas ou pedidos de desculpas. Olhei para o meu relógio e disse que ela tinha 9 minutos restantes. O tom da minha voz e o olhar nos meus olhos devem ter dito a ela que eu não estava blefando, porque ela saiu da cama e começou a se vestir com as mãos trêmulas. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela pegava uma mala do armário e começava a arrumar tudo o que coubesse nela. Quando ela finalmente terminou de arrumar, arrastando sua mala meio cheia escada abaixo, ela se virou para mim uma última vez. Sua voz estava quebrada enquanto ela implorava para que eu a ouvisse, alegando que me amava e que merecia uma chance de se explicar. Sem dizer uma palavra, peguei sua mão, tirei meu anel de noivado de seu dedo e a empurrei em direção à porta. Ela tentou resistir, implorando para que eu reconsiderasse, mas eu já estava farto. Abri a porta e a empurrei para fora. Ela tropeçou na varanda, ainda chorando e gritando por perdão.
Eu nem olhei para trás quando bati a porta na cara dela, seus soluços abafados do outro lado. O Murilo ainda estava ensanguentado no chão da casa, e embora eu ainda estivesse fervendo de raiva, eu não queria ser responsável por algo pior acontecendo com ele. Liguei para meus pais e contei tudo o que tinha acontecido. Meu pai ficou furioso com Murilo, e minha mãe ficou chocada, mas ambos disseram que viriam imediatamente. Quando chegaram, minha mãe, sendo enfermeira, cuidou dos ferimentos de Murilo. Ela limpou e tratou dos ferimentos dele, que, felizmente para ele, eram em sua maioria superficiais. Enquanto isso, meu pai me puxou para o quintal, para longe de Murilo. Ele podia ver que minhas mãos ainda tremiam de raiva, e eu mal conseguia me segurar. Pouco tempo depois, Murilo saiu com minha mãe. Seu rosto estava machucado, seu nariz enfaixado e ainda havia vestígios de sangue em sua camisa. Ele se desculpou por me trair, alegando que não queria que as coisas acontecessem dessa forma. Mas então ele soltou a bomba. Ele disse que estava apaixonado por Lisa. Ele continuou explicando como ele acreditava que Lisa sentia o mesmo por ele também. Ele alegou que essa era a primeira vez que eles dormiam juntos, como se isso de alguma forma melhorasse as coisas. Então ele pegou o telefone e me mostrou as conversas por mensagem cheias de textos de flerte, segredos e Lisa confessando quão infeliz ela estava em nosso relacionamento. De acordo com Murilo, foi ela quem o convidou para ficar com ela naquela noite, pois ela pensou que eu ainda estaria em minha viagem de trabalho. Enquanto eu estava ali, lendo aquelas mensagens, minha raiva ferveu novamente. Murilo continuou falando, me dizendo como ele estava arrependido por me trair, mas também insistindo que ele nunca se sentiu assim por ninguém antes. Ele disse que não conseguia se conter e me implorou para perdoar ele. Meu pai, que estava ouvindo em silêncio, finalmente se cansou. Ele repreendeu Murilo duramente, dizendo a ele o quão ele havia errado e o quão envergonhado ele deveria estar de si mesmo. Mas a reação da minha mãe foi diferente. Murilo sempre foi o favorito dela, e eu podia ver ela lutando com a situação. Ela começou a me dizer que, independentemente do que eu decidisse fazer sobre Lisa, eu precisava perdoar meu irmão. Ela disse que ele parecia genuinamente arrependido, como se isso de alguma forma diminuísse a traição. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu a interrompi e disse aos meus pais que não estava com humor para sermões ou conselhos. A única coisa que eu queria naquele momento era que eles pegassem Murilo e fossem embora. Eu não conseguia mais suportar olhar para ele. Meu pai assentiu, entendendo que eu precisava de espaço, e ajudou Murilo a entrar no carro. Minha mãe hesitou, claramente querendo ficar e mediar, mas eventualmente ela seguiu. Nas semanas que se seguiram, eu ainda estava lutando com as consequências emocionais da traição de Lisa. Lisa vinha me mandando mensagens de texto persistentemente ao longo das semanas, implorando por perdão e tentando se explicar, mas suas explicações sempre voltavam para as mesmas desculpas cansadas que eram bem parecidas com o que Murilo já tinha me dito. Ela alegou que ela e Murilo nunca tiveram a intenção de me machucar. Eu tinha praticamente ignorado as mensagens dela todas aquelas semanas. Então, do nada, recebi um telefonema de Murilo. Ele me informou que ele e Lisa tinham acabado de descobrir que ela estava grávida. E o bebê provavelmente era dele. Ele me disse que, como ela estava grávida dele, ele queria se casar com ela e queria minha bênção. Eu não conseguia acreditar na audácia que ele teve de me perguntar isso depois da forma como ambos me traíram. A reação da minha mãe só piorou tudo. Ela já estava tentando bancar a pacificadora entre Murilo e eu, mas agora ela parecia ver a gravidez de Lisa como algum tipo de intervenção divina. Ela me disse que era o plano de Deus que Lisa engravidasse daquele jeito e que talvez Murilo e Lisa sempre foram destinados a ficar juntos. Suas palavras me atingiram como um tapa na cara. Era como se ela estivesse tentando justificar o inimaginável, desculpar o que eles tinham feito porque se encaixava em sua nova fantasia de se tornar avó. Eu disse à minha mãe diretamente que eu sabia exatamente o que ela estava fazendo e que, se ela escolhesse ficar do lado de Murilo e Lisa, nosso relacionamento acabaria. Eu também não estava blefando. A traição do meu irmão já era ruim o suficiente, mas ter minha própria mãe se alinhando com eles era algo que eu não conseguia aceitar. Meu pai tentou ficar neutro, talvez pensando que isso ajudaria a aliviar a tensão.
De qualquer forma, minha mãe ofereceu apoio financeiro a Lisa, assegurando que ela e o bebê seriam bem cuidados. Mas, é claro, havia um porém. Minha mãe insistiu que ela e Murilo tinham que se casar. Afinal, era isso que Murilo também desejava. Ela era implacável em sua busca por esse resultado, se recusando até mesmo a considerar a ideia de seu neto nascer fora do casamento. Quando descobri que Murilo e Lisa realmente iriam se casar e tinham começado a enviar convites de casamento para nossos parentes, fiquei furioso e me senti humilhado. Sem discutir mais, apenas mantive minha palavra e cortei minha mãe e meu irmão da minha vida. No entanto, minha mãe não desiste facilmente. Por semanas após a confusão, ela ligou incessantemente, deixou mensagens de voz e até apareceu na minha porta sem ser convidada, tentando me fazer sentir culpa e me reconciliar. Era sufocante. Foi quando eu soube que a única maneira de escapar dela era deixar a cidade completamente. 3 anos se passaram desde que eu me mudei para uma nova cidade, cortando laços com quase todos da minha família, exceto meu pai. Ele respeitou minha decisão de me mudar e entendeu por que eu precisava da distância, embora o entristecesse que eu não o visitasse mais. Nesses 3 anos, eu reconstruí minha vida pedaço por pedaço. Não compartilhei meu novo número com ninguém, exceto meu pai. Fiz novos amigos, encontrei um senso de normalidade novamente e trabalhei duro para deixar o passado para trás. Então, imagine meu choque, quando encontrei Lisa na minha porta ontem, tocando minha campainha. Quando abri minha porta, quase não a reconheci. Lisa não se parecia em nada com a mulher que eu amei um dia. Suas roupas eram surradas e gastas e seu rosto pálido e magro. Ela ficou ali segurando a mão de uma garotinha que não devia ter mais do que 2 ou 3 anos. Por um momento, fiquei atordoado demais para falar. Sua voz estava trêmula quando ela perguntou se poderia entrar, pois tinha algo importante para discutir comigo. Meu instinto inicial foi dizer não, mas então olhei para a garotinha ao seu lado. Ela estava me encarando com aqueles olhos inocentes e arregalados. Eu não conseguia ser rude na frente da criança, então me afastei e fiz sinal para que entrassem. Mostrei o sofá e ofereci água. Depois que eles se acomodaram, me sentei na frente delas e perguntei o que estavam fazendo ali. Eu já sabia que ela não teria me encontrado sozinha. Eu não tinha dado meu endereço a ninguém, exceto meu pai, e confiava nele para manter segredo, a menos que algo realmente importante acontecesse. Perguntei a ela o que era tão importante para ele dar minha localização a ela. Em vez de responder imediatamente, Liz enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope. Ela me entregou sem dizer uma palavra. Abri e imediatamente reconheci a letra da minha mãe. Meu estômago revirou enquanto eu lia o conteúdo da carta. Minha mãe tinha escrito que era minha responsabilidade consertar a bagunça que Murilo tinha criado. Ela expôs como Lisa e ela estavam lutando, como Murilo os havia deixado, e como eu era irmão de Murilo e tio da menina, eu deveria intervir e cuidar deles agora. Olhei para Lisa, confuso e bravo. Lisa começou a me contar a história completa. Segundo ela, Murilo sempre foi infiel no casamento desde o começo. Mesmo depois que Lisa deu à luz a filha deles, Jéssica, meu irmão continuou a ter casos de vez em quando durante o tempo em que ficaram juntos. Lisa, por sua vez, tentou fazer as coisas funcionarem, esperando que as coisas melhorassem com o tempo, pelo bem de Jéssica. Mas 3 meses atrás, Murilo fez as malas do absoluto nada e foi embora. Sem explicação, sem bilhete, sem aviso. Ele simplesmente desapareceu. Desde então, Lisa estava sozinha. Ela não tinha emprego, nem economias, nem casa. Ela e Murilo moravam em um lugar alugado, e sem ele, ela não tinha condições de ficar. Minha mãe, sentindo algum senso de obrigação por causa de Jéssica, estava dando dinheiro a Lisa para sustentar eles. Mas agora, com Murilo praticamente morto para sempre, minha mãe decidiu que não queria mais ser responsável por Lisa e seu filho. Lisa então continuou me dizendo que minha mãe queria que eu cuidasse de Lisa e Jéssica, já que eles não tinham para onde ir e ninguém mais a quem recorrer. Fiquei completamente enojado com o que ela estava pedindo e com o quão ridículo era para ela e minha mãe esperar que eu ajudasse. Minha mãe não só ficou do lado de Murilo durante a traição inicial, mas agora estava tentando despejar as consequências de suas ações em mim. Era irritante,
mas não era surpreendente. O favoritismo da minha mãe em relação a Murilo sempre a cegou para o dano que ele causou. Eu imediatamente disse a Lisa que ela não tinha o direito de esperar nenhuma ajuda minha. Essa não era minha filha, ela não era mais minha noiva, e isso claramente não era minha responsabilidade. Embora eu me sentisse mal por Murilo ter acabado de deixar ela deveria ter previsto isso. Afinal, ele não é a pessoa mais confiável ou digna de confiança. De qualquer forma, eu não ia me sentir culpado em ajudar, então pedi para Lisa ir embora. Ela começou a chorar, dizendo que não tinha para onde ir, nem dinheiro, e que o que lhe restava ela tinha gasto em gasolina para vir me ver. Acabei dando a ela algumas centenas de dólares antes de pedir para ela ir embora. Não posso deixar de me sentir um pouco culpado e sinto pena daquela pobre criança. Atualização 1. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas. O comportamento da minha mãe nessa situação também é completamente desconcertante para mim. O fato de ela estar tentando me fazer sentir culpado para ajudar Liz e seu filho depois de tudo o que aconteceu parece incrivelmente egoísta. Eu entendo que ela pode se sentir obrigada por causa do neto, mas ela não deveria esperar que eu limpasse a bagunça do filho dela. Especialmente depois de como ela ignorou completamente meus sentimentos e ficou do lado de Murilo durante toda a traição, o pedido dela parece ainda mais fora de linha. Concordo com alguns dos seus comentários de que meu pai também me traiu. Em vez de oferecer o apoio que eu precisava depois do caso, ele assumiu uma posição neutra. Embora ele tenha repreendido meu irmão uma vez, ele nunca realmente ficou do meu lado completamente. Ao não desafiar o comportamento manipulador da minha mãe, ele também desempenhou um papel nessa traição. Planejo ter uma conversa com ele em breve. Lisa pode ter sido deixada por Murilo, mas isso não coloca automaticamente a responsabilidade de cuidar dela em mim. Ela fez escolhas, e mesmo que eu possa sentir alguma simpatia por ela, dadas as circunstâncias, não devo nada a ela. O fato de ela ter aparecido na minha porta sem nada a oferecer além de uma história triste e uma criança só destaca seu desespero. Eu não sou obrigado a cuidar dela só porque ela está em uma situação difícil agora. E essa criança definitivamente não é minha. Lisa e eu já tínhamos terminado semanas antes de ela engravidar, e quando terminamos as coisas, já tínhamos parado de ser íntimos há algum tempo. A linha do tempo é clara, e não há absolutamente nenhuma possibilidade de que eu seja o pai. Além disso, Jéssica tem todas as características de Murilo. Seu rosto, seus olhos, seu sorriso. É como olhar para ele quando criança. Não tenho dúvidas de que Murilo é seu pai. Não preciso fazer um teste de paternidade porque a semelhança é inconfundível. A criança é dele e não vou me envolver em mais confusões. E também não quero adotar minha sobrinha. Não acredito que alguns de vocês estão sugerindo isso. Independentemente da situação financeira ou emocional de Lisa, ela é a mãe, e é responsabilidade dela. Não entendo por que ela nunca trabalhou depois do casamento ou por que ela não economizou. Murilo é o pai, então mesmo que eles se separem, tanto Lisa quanto Murilo precisam se levantar e cuidar do filho. Murilo não tem opção a não ser pagar pensão alimentícia. Atualização 2. Conversei com meus pais sobre tudo. Eu já sabia que meu pai tinha dado meu endereço para Lisa, mas eu queria ouvir isso dele diretamente. Liguei para ele e perguntei diretamente por que ele concordou em compartilhar minha localização com ela depois que eu pedi repetidamente para ele não fazer isso e o que ele esperava que eu fizesse por Lisa e seu filho depois de todos esses anos. Meu pai ficou quieto por um momento, claramente desconfortável. Então, ele suspirou profundamente e se desculpou. Ele disse que sentia muito, sua voz era pesada de arrependimento. Ele disse que tentou tudo o que podia para ajudar Lisa. Mas com Murilo fora por tanto tempo, não podiam fazer muito. Minha mãe implorou a ele para dar a ela meu endereço. Ela disse que talvez se eu a visse depois de todo esse tempo, eu iria querer ajudar ela de alguma forma, já que ela não tem mais para onde ir. Eu podia sentir minha frustração aumentando e perguntei a ele por que ele achava que eu ajudaria alguém como ela. Ela me traiu com Murilo. Ela me machucou. Meu pai me disse que entendia por que eu estava chateado. Ele explicou que nem ele nem minha mãe queriam que as coisas acontecessem dessa forma, mas Lisa e Jéssica também eram família. Ele acreditava que eu era a única opção deles.
Ele se desculpou comigo, mas eu não escutei. Eu disse a ele que ele e eu tínhamos terminado. Eu tinha confiado que ele seria diferente da minha mãe, mas acontece que eles são todos os mesmos traidores. Eles realmente achavam que eu iria de alguma forma esquecer o passado e acolher Lisa e a filha do meu irmão na minha vida e começar a cuidar deles. Meus pais realmente não se importavam comigo. Eu disse ao meu pai que ele deveria apagar meu número e esquecer que eu existia para ele. Como ele sabia meu endereço, eu o avisei que se ele ou minha mãe aparecessem na minha casa, eu chamaria a polícia. Meu pai tentou se desculpar novamente, implorando para que eu ouvisse, mas eu não estava mais interessado. Minha voz não vacilou enquanto eu falava. Eu disse para ele não me ligar mais, que ele tinha feito suas escolhas, e eu estou fazendo as minhas. Sem esperar que ele respondesse, desliguei o telefone e imediatamente bloqueei o número dele. O que meu pai fez é imperdoável e não há como voltar atrás. Atualização 3. Já faz quase um mês desde minha última atualização e muita coisa aconteceu. Me senti na necessidade de fazer algo por Lisa por conta da filha dela, então durante quase um mês eu tentei encontrar Murilo e finalmente consegui rastrear ele com a ajuda de um dos meus amigos. Murilo estava morando com sua última aventura a algumas cidades de distância de casa, fingindo que não tinha responsabilidades como se não tivesse família. Não acredito que esse era o mesmo cara que me disse, com a cara séria, que estava apaixonado por Lisa 3 anos atrás, o mesmo cara que virou minha vida de cabeça para baixo. E agora, depois de tudo isso, ele estava morando com outra pessoa, fingindo que não tinha acabado de abandonar sua esposa e filho. Era irritante, e enlouquecedor até. O fato de ele ser tão casual sobre isso, como se abandonar sua própria carne e sangue fosse apenas um pequeno inconveniente, me deixou doente. Depois que descobri onde ele estava, eu desbloqueei Lisa e mandei seu endereço para ela. Eu não queria me envolver mais em seu drama, mas também não queria que ela se sentisse completamente desamparada. Então, dei a ela um último conselho, que ela precisa contratar um advogado e pedir o divórcio e pensão alimentícia. Falei para ela fazer isso antes que Murilo desapareça novamente. Também enviei algum dinheiro a ela, apenas o suficiente para ela sobreviver. Lisa me agradeceu por tudo em uma mensagem por voz, e eu podia ouvir o alívio em sua voz. Ela se desculpou novamente, como já havia feito tantas vezes antes. Mas eu não estava mais interessado em ouvir isso. Terminei mandando uma mensagem para ela dizendo para ela nunca mais entrar em contato comigo e que isso era a última coisa que eu faria por ela. Depois disso não recebi nenhuma mensagem dela. Meu pai também não entrou em contato comigo desde minha briga com ele e não recebi nenhuma visita inesperada da minha mãe, então acho que agora está tudo bem. Estou conseguindo viver minha vida livre das amarras do passado. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!